Olá, amigos. Hum, Espero que os amigos estejam bem. Quero eu retratar aqui nesse trabalho específico, belíssimo trabalho. Quero compartilhar com os amados esse magnífico trabalho. Era uma vez, dois amigos se encontrou depois de muitos anos que não se via. Os dois cresceram junto, estudaram junto, cursaram a faculdade junto, mas depois da formatura se separaram e 10 anos depois se reencontraram. E aí foram a um almoço, almoçaram, beberam, conversaram, filosofaram, e aí os dois decidiram, junto, abrir uma empresa. E abriram, por sua vez, um comércio. Comércio esse que era uma marcenaria. Dois amigos, muito amigos, né? Sem vício, os dois, né? E decidiram formar uma empresa, os dois, com o recurso que tinha dos 10 anos de trabalho, que cada um tinha na sua respectiva empresa que tinha saído, e agora eles são dono do seu próprio negócio, uma marcenaria. Aí um decidiu o seguinte: você tomar conta da marcenaria e eu vou para a rua atrás de cliente. E nas horas vagas de tempo eu lhe ajudo na marcenaria. E assim foi feito. E começaram um tomando conta e administrando, e o outro na rua procurando cliente. E assim foi feito, o tempo passou e eles ganharam fama, se restabeleceram no mercado, criaram patente e assim venceram na vida. 10 anos depois, os dois estavam muito bem de vida. Quem estava na rua, nos tempos que ele tinha, voltou à faculdade e se formou, né, juiz. Quando ele se formou advogado. Foi trabalhar em uma empresa, trabalhou 10 anos como advogado. Saiu, foi quando ele encontrou um amigo. Esse amigo era administrador de empresa. Um advogado e um administrador de empresa. Quando se encontraram, ele estava com uns trocados. Foi quando eles decidiram montar a sua própria empresa. E montaram. 10 anos depois, os dois estão bem. O que estava tomando de conta da empresa, que por sinal, diga de passagem, estava indo muito bem, obrigado, né? Se formou também. Só que se formou de outra faculdade. Ele fez teologia e agora ele é um pastor. Está a serviço de Deus. Um juiz e um pastor. Um advogado e um administrador de empresa. Cada um dos dois tem duas formações diferentes. O que tomava conta da empresa era o pastor e administrador. O outro, que cuidava dos clientes, era advogado e juiz. Um certo dia,
chegou um cliente lá na marcenaria, na empresa, e reclamou da qualidade dos móveis. E não era qualquer móvel, era móvel planejado. E todos sabem, é de conhecimento de todos, que móvel planejado é mais caro. Ele é bem mais caro, né? E não é qualquer um que faz, porque ele é planejado, por isso ele é mais caro. E reclamou dos móveis. Aí, o pastor estava já insatisfeito com o andamento da carruagem, porque o outro, que era o amigo dele, que era juiz e que era sócio também, formou um esquema para fazer mais móvel, para durar menos e o cliente comprar de novo. O que fazia? Ele montava comprava o material mais inferior e revestia, né, com um produto que dava ao ar, assim, de madeira nobre. Mas não era só cobertura de madeira nobre. Cobrava-se caro por madeira nobre, mas era uma qualidade inferior com a cobertura nobre. E aí o que era crente, o pastor, estava incomodado com aquela situação, porque Deus ele é perfeito. Tudo que é imperfeito é do outro lado, não pertence a Deus. E ele estava incomodado. E os clientes estavam vindo reclamar. Olha, aquele primeiro móvel que eu comprei lá foi excelente. Está durando até hoje. Só que nos últimos tempos, aqueles que eu estou comprando não está durando quanto aqueles primeiros que eu comprava, sabe? Aí o chefão lá, que era o pastor, dizia, mas será que a madeira não tinha a mesma qualidade? Inventava lá uma historinha. Mas ele sabia que era inferior. Por isso ele estava muito rico, os dois estavam muito ricos. E aí chegou uma situação que ele disse para o sócio, disse, olha, o negócio é o seguinte, o povo está aqui vindo a reclamar, eu estou dando a justificativa aqui, mas está insustentável e eu não quero mais ficar aqui. Estou me desligando de você. Nós já estamos bem na vida. Você já se formou de novo, eu também. Você agora é juiz e eu pastor. Estou cuidando de ovelhas. Estou cuidando de gente. Você também está cuidando de processos, de pessoas. Só que agora eu quero acabar com a nossa sociedade. Quero vender para você a minha parte. Arranja um comprador, compra a minha parte, porque eu não quero mais. Você tem 6 meses para arrumar um outro comprador, pagar a minha parte, assumir aqui o meu lugar e eu estou dando tchau. Vou fundar uma igreja, vou trabalhar para Deus. Quando ele disse para o amigo que ia trabalhar para... O outro era judeu, hein? Esse outro, que era juiz, advogado, era judeu. Não queria nada, só queria dinheiro. Será que você conhece alguém que gosta de dinheiro? Se você não gosta, manda para mim, eu estou querendo. Então, aí, ele ficou doido. Ele falou assim, nossa, vou perder o amigo. Ele disse, não, nós somos amigos a vida inteira, você não vai me perder, você só vai perder o sócio. Compra a minha parte aí, arranja alguém para comprar a minha parte, estou dando tchau. Vou cuidar de pessoas. O amigo ficou doido. Nossa, o amigo perdeu a linha, perdeu o juízo. Como diz lá no norte,
perdeu as estribeiras. Perdeu as estribeiras e não queria saber de perder o amigo. Mas o amigo não quer mais ficar lá, já está bem de vida, já está rico. Agora é pastor, vai cuidar de ovelha, vai trabalhar para Deus. Não tem emprego melhor no mundo que você trabalhar para Deus. Quando você trabalha para Deus, Deus cuida de você, cuida da sua família e cuida de todos aqueles que estão à sua volta. Você não sabia dessa, né? Fique sabendo agora. Se você decidir trabalhar para Deus, você não tem perrengue, você está trabalhando para Deus. O melhor patrão que existe no planeta Terra é Deus. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém, querido. Tudo que você faz para Deus recebe em dobro. Você trabalha para Deus, tem saúde. Você trabalha para Deus, tem café. Você trabalha para Deus, você tem água. Você trabalha para Deus, você tem cama. Você trabalha para Deus, você tem família, ninguém toca. Você trabalha para Deus, você não anda descalço, você tem sapato. Você trabalha para Deus, você tem um guarda-chuva, Deus te protege. Você quer mais o quê, pô? Dessa você também não sabia, né? Tem que saber agora. Então o que acontece? Quando a gente trabalha para Deus, está protegido. Porque você trabalha para Deus. Ele é o dono da prata e o dono do ouro. O céu é dele, a terra é dele, a estrela é dele, a lua é dele, o sol é dele, a chuva é dele, o orvalho é dele, o sereno é dele, a noite é dele, o dia é dele, tudo é dele. Ele é dono de tudo, querido. Então, se ele é dono de tudo, não precisa de ninguém. Ele não precisa pedir empréstimo no banco para te pagar, querido. Ele é dono de tudo. É? Deus não tem credor. Deus não deve nada para ninguém. Então, se você trabalha para Deus, você está bem empregado. É? Você está entendendo? Você está bem empregado. Um dia, um cidadão me procurou, querendo comprar meu escritório, e falou: Pastor Júlio, é o seguinte, eu quero você para ser meu sócio, porque você não sabe roubar, você não é ladrão. E, entendeu? Ele disse isso para mim. Eu quero você para ser meu sócio, Pastor Júlio, porque você não sabe roubar. Veja só o pensamento do tranqueiro, viu? Olha o pensamento dele. Entendeu? Ele queria eu para ser sócio dele, porque eu não sabia roubar, porque se ele pegasse um cara que era pilantra, ia roubar aquilo que era dele. Então, se trabalhar para Deus, você está bem. E agora o pastor que não quer mais ser sócio do amigo, quer trabalhar para Deus, o amigo que era incrédulo falou: o quê? Trabalhar para Deus? Não vou deixar, não. Não vou deixar de jeito nenhum. Ele começou a mexer os pauzinhos dele. Para não deixar ele sair do trabalho, ele foi até a igreja desse pastor, amigo dele, e perguntou para os vizinhos lá da igreja como é que era a hora do culto, como era que era, se tinha barulho. Aí os amigos falaram: não, ele é uma benção, ele fecha na hora certa, ele não faz barulho, é uma pessoa excelente, é nota 10. Quando os vizinhos falaram que o pastor lá era nota 10, ele endoidou, falou: não, ele não pode ser nota 10, ele está me deixando. Como é que ele é nota 10 e está me deixando? Não quer mais ser meu amigo, não quer mais ser meu sócio, vai trabalhar para esse homem aí que chama Deus. Perdeu a linha. Aí ele contratou umas pessoas para procurar os vizinhos e convenceu os vizinhos a fazer um abaixo-assinado para levar até a prefeitura para dizer que o amigo dele fazia barulho para fechar a igreja, porque fechando a igreja lá, ele não tinha para onde pegar a palavra do tal Deus. Então ele deixava aquela ideia de querer não ser mais sócio do amigo, que ele queria o amigo para fazer os móveis. Afinal, foram os dois que enriqueceram juntos. Ele agora não quer perder nem um sócio, nem um amigo, porque ele sabe, se o amigo deixar de ser sócio, deixará de ser amigo também.
que vai trabalhar para Deus não vai ter tempo para ele. Então, ele não quer perder o amigo. E ele bolou esse esquema. E, de repente, o pastor está lá pregando no dia à noite e chega o fiscal da prefeitura e falou: quero falar com o pastor tal. Ele disse: sou eu mesmo. A igreja está fechada. Mas por quê? Muito barulho, muita incomodação, muita chateação, os vizinhos estão chateados. Então veio um abaixo-assinado lá da direção da prefeitura e a igreja, a partir de hoje, está fechada. Todo mundo para fora. O fiscal do governo fechou a igreja do pastor. E agora o pastor está com a igreja fechada. Os vizinhos que assinaram a tal baixo assinado não sabem o que estava escrito. Achou que era uma coisa boa lá, mas era uma baixo assinado que os vizinhos não sabiam. E a igreja agora está fechada, e o pastor agora está desesperado porque não sabe o que vai fazer. Aí veio o dia da audiência. Teve a audiência marcada para o pastor ir. E agora, quem é o juiz? O próprio amigo. Pensa no negócio. O próprio amigo caiu bem no colo do amigo, que era o juiz, e que agora é o juiz da causa. Quem vai ser julgado vai ser o próprio amigo. O amigo nunca vai querer dar para ele liberdade para abrir a igreja de volta. Aí chegou no dia da audiência. A igreja inteira estava lá. Os pastores e tudo, os amigos do pastor, estava todo mundo lá. Aí o juiz bate o martelo e inicia o momento do julgamento da igreja. Coitado do pastor, não tinha nada, só tinha aquelas ovelhas ali e ele mesmo. Ele não contratou nem advogado, porque ele estava coberto de razão, ele não contratou advogado. Aí o juiz perguntou: cadê o advogado da igreja? Ele falou: não trouxe, não tem. Ele, como não tem? Precisa de um advogado. Ele falou: não, não tem. Mas precisa de um advogado. Ele falou: não precisa de um advogado. O advogado é as pessoas que estão aqui, os irmãos que estão aqui, que são os advogados, que são as testemunhas. Então vamos começar o julgamento. Disse o amigo, que agora não é amigo, agora é o juiz da causa. Aí falou o negócio seguinte: foi lá dentro da secretaria e voltou com um frasco. Dentro do frasco tinha 2 envelopes, envelopinho pequeno. E dentro daquele envelope pequeno estava o resultado daquele julgamento. Veja só que o juiz preparou uma cilada. Segundo o juiz, disse assim: aqui dentro tem 2 envelopes. Dentro de um envelope está escrito condenação. Condenação, dentro do envelope. E no outro envelope está escrito absolvido. Ou seja, está liberado para abrir a igreja de volta. Só que o juiz lá dentro, nas escondidas, colocou nos 2 condenado. Estava condenado nos 2. O pastor, coberto da inspiração do Todo-Poderoso, é quem nos dá sabedoria. A sabedoria faz você crescer e também faz cair você no buraco. Se você não usar para o mal, você vai cair no buraco. Simples assim. Eu estou sorrindo porque o negócio é bonito. Entendeu? Aí agora está todo mundo ali, Ave Maria, glória a Deus, aleluia, Jesus é todo poderoso, está ali, e os irmãos estão lá e o juiz está indignado. Tanta glória, tanto aleluia, tanto louvor, e o juiz está doido que termina aquilo para poder já bater a sentença e condenar ali e não abre mais nunca. E o amigo vai continuar fazendo os móveis do qual ele era bom para fazer. Entendeu? Aí o pastor está ali. E o pastor perguntou: mas como é que funciona esse negócio? O juiz falou: aqui dentro tem 2 envelopes. Um está escrito absolvido. 0 condenação. Vocês vão poder ir para lá e abrir a igreja de volta. No outro,
está escrito condenação. Não pode abrir igreja, está fechada, não vai abrir. Fim de papo. E aí o amigo falou assim, vai fazer o quê? Se for a vontade de Deus, a gente abre. Se não for a vontade de Deus, continuará fechada. Pode pegar o envelope. Aí o juiz meteu a mão no frasco e pegou o envelope. Pegou o envelope. E apresentou o envelope para a igreja, que estava lá no tribunal assistindo o julgamento. O que ele fez? Ele levantou aquele envelope assim para cima e o juiz de olho aberto, bem aberto. E a igreja olhando ali para o pastor com o envelope na mão ali, esperando ele abrir o envelope para ver o resultado. Ele teve uma ideia sublime. Ele pegou o envelope, em vez de abrir, envelope pequeno, rasgou o envelope no meio, dobrou o envelope, rasgou de novo, colocou na boca, mastigou e engoliu. O juiz quis morrer. Você é louco, é maluco? Que loucura fez você agora? Que loucura foi essa? Que disparate! Um desatino que você fez aqui agora diante desse tribunal. E a igreja toda viu na hora que o pastor mastigou aquele envelopinho pequeno, que dentro estava o resultado e engoliu. Se é para morrer, eu vou morrer com o envelope na barriga. Engoliu o envelope. Ou seja, agora que só tem um envelope e está lá dentro do frasco. Ou seja, o envelope que o pastor pegou e que engoliu poderia ser a condenação ou poderia ser também a observação. Já que ele engoliu o envelope que estava escrito condenado, condenação, agora só resta o próprio juiz pegar o envelope que está lá dentro do frasco e abrir e mostrar para o tribunal. O juiz falou, e agora? Ele engoliu, ele ficou doido. É tanto tempo que nós somos amigos, jamais imaginei que ele ficou doido. Esse negócio de Deus aí deixou ele doido. E a igreja lá, glória a Deus, aleluia, oh, aleluia, glória a Deus, abre, abre. Agora o juiz que está lá, sentado na cadeira, diante das testemunhas, de escrivão, de todo mundo ali, polícia e tudo, é obrigado a abrir o envelope que está dentro do frasco. E qual não é agora a surpresa de Deus? Ele tem que abrir agora o envelope que está lá dentro do frasco e mostrar para a igreja inteira que está lá dentro estava escrito condenação. Ou seja, o Espírito de Deus fez com que o pastor engolisse o envelope para que lá o juiz abrisse o envelope que estava escrito condenação. Ou seja, a cereja do bolo. Qual é a cereja do bolo? Vocês entenderam ou não? Quem entendeu, dê glória a Deus aí. Quem não entendeu, diga misericórdia, Jesus, escola dominical. Quem não entendeu vai ter que estudar a Bíblia, comprar um belo dicionário, uma Bíblia apologética e estudar a palavra de Deus. Aleluia! Qual é a cereja do bolo? A cereja do bolo é o seguinte: se na mão do juiz está escrito condenação, o que o pastor engoliu estava escrito o quê? Observação.
absolvido. Todos foi absolvido. Era o que estava escrito no que o juiz deu para o pastor. O pastor engoliu, e se ele tivesse abrido para mostrar lá para a igreja e o tribunal, estava escrito condenação, certo? Capítulo? Ou não capítulo? Capítulo. Então, já que ele engoliu, não tem como abrir para a igreja ver, agora o tribunal está sujeito e ordenadamente abrir o que está lá dentro do frasco que estava escrito condenação. Se lá estava escrito condenação, o que o pastor tinha que engoliu era observação. Está absolvido. Todo mundo está absolvido. Capítulo? Cereja do bolo. Então, o que aconteceu? A causa foi ganha a favor do pastor. Ou seja, amigos, quem trabalha para Deus não perde. Então, se você tem que fazer alguma coisa para Deus, faça. Faça com perfeição. Faça com ética. Nunca duvide do poder de Deus. Ele é soberano. O céu é dele, tudo é dele. A terra, o mar, tudo é dele. E diz a Bíblia Sagrada, livro de Isaías 46, e o versículo 10, para os amados internautas. Já que eu falei a palavra internauta, um abraço para todos vocês, meus amigos internautas do Brasil e fora do Brasil. Estamos em 57 países. Tudo isso é para a glória de Deus. Não mereço nada. Toda a glória, toda a honra, toda a adoração é para o Senhor nosso Deus. Amém? Então, diz na Bíblia, no livro de Isaías 46, o versículo 10, que nada terá o homem sem que venha de Deus. Nada. O Senhor Deus, por meio da sua palavra, diz, lá no versículo 10, que ele, todavia, fará segundo a sua vontade. Então, Deus não obedece a homem, Deus não atende a homem, Deus atende exclusivamente a sua vontade. Sabendo Deus que o pastor que está sendo julgado pelo outro amigo, sem causa nenhuma, Deus interferiu, deu sabedoria para o seu servo. E ele usou a sabedoria. Sabedoria de Deus, que jamais o juiz iria compreendê-lo. Jamais. Tanto que chamou de louco. Desatino. Tanto tempo que nós somos amigos, nunca viu uma loucura dessa. Agora está trabalhando para esse tal de Deus, Jesus, não sei o quê, e engoliu o negócio. Ficou doido mesmo. É assim mesmo, querido. Trabalhar para Deus fica doido. Fica alucinado por ele. Quem é que não quer receber glória? Levantar de manhã cedo, pôr o pé do chinelo sem nenhuma dor. Agora, se você tiver mais de 50 como eu, e você um dia levantar de manhã e colocar o pé no chinelo, e você abrir os olhos e você ver a luz do dia, você sabe que o Senhor Deus tem um plano na sua vida. Permitiu que você acordasse. Agora, se chegar amanhã e você não acordar, você já está na glória, querido. Glorifica a Deus, porque lá em cima é glória. Lá não é aqui embaixo, que você tem que levantar todo dia, pegar ônibus lotado, metrô lotado, pegar trem lotado, pegar um motorista de Uber, endiabrado, com aquele som endiabrado no seu ouvido, escutando um rap. Você vai pagar para ele e ainda vai ter que ouvir a música que ele está ouvindo. Pensa nisso. Então, eu quero lhe desejar um dia sublime. Que o Espírito de Deus nos ilumine cada vez mais. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nosso nome. Seja feita a vossa vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como tem nos perdoado todos os nossos devedores. E não nos deixem cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória, a honra, para todos sempre. Amém. Eu sou o pastor Júlio, sinceramente humano, o invasor do planeta Amor, a serviço do Deus Todo-Poderoso. Amém? Forte abraço, fique com Deus e se cuide.